Glória a Deus, meu querido. Essa palavra é a continuação. Muito obrigado para os meninos, a Kemi. Depois nós vamos encerrar cantando essa música com louvor. Essa mensagem é a continuidade daquela palavra que eu preguei domingo passado aqui. Então, eu não vou fazer uma recapitulação, porque a gente perderia tempo, mas ela se encontra, eu acredito, no canal do YouTube da igreja, e eu queria convidar você, se você não assistiu, e se você assistiu, que você assista de novo. Se você participou do culto, é a história de Pedro, quando Pedro nega Jesus, e ele nega Jesus por causa de algumas escolhas. Na ministração passada eu coloquei o título como Escolhas Erradas, Frustração Certa. Toda vez que nós fazemos escolhas erradas, a frustração é certeza, é certa, né? E Pedro, por conta das suas escolhas, ele praticamente quase perde 3 anos de convivência com o Mestre, com Jesus. Tudo aquilo que de alguma maneira ele conviveu com Jesus, ele praticamente, por causa das suas escolhas equivocadas, ele praticamente perde tudo, ele abandona, ele nega Jesus. E aquilo traz uma frustração muito grande. O texto do domingo passado, termina falando que Pedro chorou amargamente. E isso mostra uma frustração muito grande de Pedro. E Pedro praticamente abandona o seu ministério, os projetos que Deus tinha para a vida de Pedro, de fazê-lo não mais pescador de peixe, mas pescador de homens, de um grande apóstolo, um grande líder da igreja, de dar continuidade àquilo que Jesus começou durante 3 anos, e Pedro seria uma das colunas da igreja, e Jesus percebe que Pedro era um líder nato, que ele tinha características, e Jesus investe e começa a trabalhar nele, mas por causa das falhas, por causa das escolhas equivocadas, Pedro se vê desistindo de tudo. Por causa das suas escolhas equivocadas, das suas falhas, praticamente Pedro manda tudo para o ar. Não diferente, nós muitas vezes nos deparamos e nos encontramos como Pedro. A hora que a gente percebe, nós já fizemos as escolhas erradas. A hora que a gente se percebe, a gente já está chorando as escolhas erradas. A hora que a gente se dá conta, já foi, não dá para voltar atrás. Já fiz as escolhas erradas, não tem como voltar atrás, a chance passou, não tem mais condição. Mas eu quero mostrar nessa noite que com Jesus sempre há uma nova chance. Pedro achou que seria o fim, mas nós temos um Deus que nos ama, mesmo nós sendo pecadores, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Deus me ama, Deus te ama. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler, eu vou me ater mais no versículo de 15 a 19, mas para a gente poder ter uma noção geral, eu quero ler do versículo 1 até o 14 a princípio, depois do 15 ao 19. Quero ler com você, e conforme eu for lendo, eu vou falando já algumas coisas. Depois disso, Jesus apareceu. Lembra que Jesus falou lá, convém que o Filho do Homem seja entregue, morra, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Vocês vão para Galileia, que depois que eu ressuscitar, eu vou para Galileia, eu vou encontrar vocês. E nesse contexto, Jesus já tinha ressuscitado e já tinha aparecido pelo menos 2 vezes aos discípulos. E nessa aparição, os discípulos já tinham visto Jesus ressurreto, já tinha comprovado a ressurreição. E Jesus falou: olha, agora vocês acreditam? E Tomé, na primeira aparição, ele não estava presente, e ele fala: não, eu não acredito, se eu não ver as marcas, se eu não tocar nos
no furo dos cravos, se eu não tocar no lado de Jesus, eu não acredito que Ele ressuscitou. Passaram-se uma semana, no domingo após a ressurreição, no primeiro dia da semana, então passados uma semana, Jesus aparece de novo para os discípulos, e dessa vez, Tomé está, e Tomé leva um susto, e Jesus fala: Tomé, aí agora você acredita? Olha aqui, coloca a tua mão aqui, e Tomé fica, não, Tomé, coloca o dedo aqui, vê aqui as marcas. E os discípulos todos pasmos, mas já sem contestar que Jesus ressuscitou. Mas daí Jesus fala: agora vão para Galileia e me esperem lá. Pedro já tinha também visto Jesus ressurreto, mas eu quero dizer que aquela frustração, aquele desânimo, será? Puxa, eu já neguei uma vez, eu já falhei uma vez, na verdade eu já vi que eu não sou aquele cara que eu achei que eu era. Você quer saber? Eles até vão para Galileia, mas eu acho que eles esperaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez 4 dias, e Pedro, com a sua frustração, com as suas falhas, ou com a sua consciência acusando, e com o inimigo, porque o inimigo ele nos induz ao erro, usa a nossa carne, as nossas fragilidades, a nossa humanidade, o pecado que tão de perto nos assedia, e faz com que a gente escolha errado, faz com que a gente erra, e depois ele fica, tá vendo, você não é nada, você não presta, você é assim mesmo, você só gosta de coisa errada, você não sei o quê. Então eu acredito que Pedro, em meio a tudo isso daí, ele até vai para Galileia com os discípulos, mas acho que passa um tempo, olha o que diz. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia. Jesus aparece ali na Galileia. Foi assim o relato desse terceiro encontro. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Deixa aí, olha só o poder de um líder. Pedro frustrado, Pedro já desanimado, Pedro, você quer saber? Eu não sei, eu até vi Jesus ressurreto, eu até vi, mas na verdade eu sou um fracassado, eu acho que não tem jeito, eu já falhei lá atrás, eu acho que Jesus, Ele até falou, até mandou me avisar, mas eu acho que nunca mais Jesus vai acreditar em mim. Você quer saber, Jesus, acho que Ele contava tanto comigo, Ele me levava para as suas reuniões de orações, Ele, nas coisas mais importantes, Ele me chamava, Ele contava muito comigo, e eu deixei Ele assim. Então, você quer saber, acho que acabou mesmo essa coisa de apóstolo e pescadores de homens. Você quer saber, eu vou voltar à minha velha vida, eu vou voltar a pescar. Esse negócio de discípulo, de apóstolo, de reino de Deus, esse negócio não é comigo não, o negócio, eu vou voltar para a minha velha vida. Ele só arrastou 7 pessoas com ele, 7 dos discípulos vão com ele. Pensa só na influência desse cara, porque Jesus, ele era falho, ele tinha as falhas, ele era meio bipolar, mas olha só o que é um líder. Mas olha a responsabilidade, olha o que um líder, quando um líder de alguma maneira, você quer saber? Eu vou abrir mão de tudo mesmo. Ele leva meio time com ele, ele leva metade dos discípulos com ele. Você quer saber, Pedro? Nós vamos com você, vamos lá. Os discípulos do mestre, que eram para estar esperando Jesus, vão tudo com o cara, com o desanimado, com o frustrado, mas olha só, graças a Deus,
não acaba aí o relato. Graças a Deus, a minha e a tua história também não acaba com os nossos fracassos, ou com as nossas escolhas erradas, ou com as nossas frustrações. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito. No texto, deixa esse versículo aí, no texto anterior, eles voltaram a fazer o que eles queriam, mas eles se frustraram também, porque não adianta. Quando Deus nos chama e tem algo para nós, a gente pode retroceder, a gente pode querer voltar, mas a gente não é mais feliz, a gente não é mais bem sucedido em nada, porque quando Deus nos chama e tem algo para nós, a gente pode rodear, a gente pode dar murro, a gente vai só dar murro em ponta de faca, a gente não tem, parece que mais prazer, a gente não tem sucesso, é porque de alguma maneira Deus está falando: não é para você voltar a pescar, não é esse caminho que eu escolhi para você, você não percebe que eu tenho o melhor para você? É isso que Deus está falando. Por isso que muitas vezes nós não percebemos, porque nós escolhemos um namorado e não dá certo, daí nós escolhemos outro e não dá certo, nós mudamos de trabalho e não dá certo, nós mudamos de amizade e não dá certo, nós fazemos os nossos caminhos e não dá certo. Dá para perceber que na verdade nós precisamos voltar e perceber: será que o Senhor não tem um novo caminho para mim? Será que eu não estou tentando escolher os meus caminhos por causa das minhas frustrações, por causa do meu erro? Ele disse: lancem, agora olha quando Jesus entra na parada, lancem a rede do lado direito. Vocês pescaram a noite inteira e foram frustrados, porque vocês estavam fazendo do jeito de vocês estavam... Agora, quando eu entro na parada, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Vocês serão bem-sucedidos quando vocês fizerem exatamente do meu jeito, quando vocês seguirem os meus conselhos. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que no caso era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro estava, acho que era mais impulsivo, ele: eu vou tentar. A gente lembra que Pedro, na ressurreição, quando falaram que Jesus tinha ressuscitado, ele correu lá no túmulo, ele sempre queria, mesmo desse jeito, ele fazia as coisas erradas, mas ele estava sempre tentando cortar a orelha, ele estava sempre tentando andar sobre as águas, mas sempre se frustrando. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Pedro já foi nadando, foi querendo chegar primeiro lá. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Preste atenção nisso. Quando desembarcaram, viram uma fogueira armada, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Tinha um cenário que Jesus tinha armado ali. Disse-lhes Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, só um dos grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Provisão de Deus, milagre de Deus. Quando nós fazemos o que Deus está falando, mesmo que algumas coisas pareçam impossíveis, mas diante da palavra de Deus, Deus ele banca. A rede não vai suportar, vai porque eu estou falando. Não, daquele lado não pega peixe, não vai. Mas não é possível, vai juntar todos os peixes, vai porque eu estou falando. Assim como o mar me obedece, assim como os ventos me obedecem, os animais me obedecem. Eu sou aquele que criou os céus e a terra. Eu sou aquele que diante da minha palavra, tudo e todos obedecem. Então será que não dá para valer a pena? Será que não compensa ouvir a minha voz e obedecer? Porque sempre que vocês fizerem isso, a rede não vai arrebentar e o peixe ou o sustento não irá faltar e a bênção não vai faltar. Você recebe isso?
Simão Pedro entrou no barco e arrastou. Não, já li, pode ir. 12. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Mas sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus está trazendo a cenas que os discípulos eram acostumados, que eles viveram durante 3 anos. Ali Jesus lembra da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes, lembra de quanto tempo nós tivemos essa comunhão, quantos momentos. Jesus está trazendo à memória os 3 anos de convivência, a comunhão, a alegria, a bênção de conviver com Jesus. Jesus está trazendo ali a memória dos discípulos, a bênção da comunhão. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Estava tudo bonito, Jesus podia continuar assim, mas olha só, daqui em diante, depois de comerem, Jesus pega Pedro, pega do lado, chama ele, levanta e diz. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? E eu vou continuar lendo, depois nós vamos ver algumas coisas, o que significa tudo isso. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou, aí está magoado, Pedro ficou triste, Pedro se entristeceu, por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Por que vocês acham que Pedro ficou triste? Porque Jesus tinha perguntado pela 3ª vez. Senhor, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus responde para Pedro: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, e aqui não é só jovem de idade cronológica, mas aqui pode ter um contexto de maturidade espiritual, maturidade de percepção espiritual. Vestia-se e ia para onde queria, ou você fazia tudo do teu jeito, você era o cara. Mas quando for velho, e aqui também não só na questão cronológica, mas quando for mais maduro, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará e o conduzirá para onde você não deseja ir. 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: segue-me. Você não está fora do time. Você, pelo contrário, tudo isso a gente vai perceber algo maravilhoso. E eu quero tirar algumas lições, e depois disso, se continuar, a gente vai perceber. E Pedro seguiu a Jesus e se tornou o Pedro que 40 dias depois disso, mais ou menos, talvez nem isso, 35 dias talvez, ele estava pregando, e na sua pregação, mais de 3.000 almas, mais de 5.000 almas se convertendo, cheio do Espírito Santo, na frente das autoridades que ele tinha negado, diante das pessoas que tinha visto a sua fraqueza, o seu fracasso, a sua frustração, diante de pessoas e diante de
circunstâncias que há menos de 2 meses ele tinha se frustrado e chorado amargamente, ele estava se regozijando no Senhor dele, naquele que não tinha deixado ele literalmente à beira do rio, à beira do mar, mas não, foi lá pegou ele e restaurou ele, e transformou ele, por causa do amor de Deus, por causa da compaixão e por causa das palavras de Jesus. Pedro se transformou nesse Pedro que até hoje, passaram-se 2000 anos, mais de 2000 anos, eu e você falamos dele, e um dos motivos de nós estarmos aqui, é porque ele não retrocedeu, não desistiu diante dos seus fracassos, mas disse sim à restauração e aquilo que Deus fez. E eu quero dizer, hoje aquele que disse tudo isso para Pedro, se encontra aqui, dizendo as mesmas palavras para mim e para você, e o mesmo amor que restaurou a Pedro, está aqui, talvez mais forte como nunca, falando para mim: Marinho, tu me amas, segue-me, apacente as minhas ovelhas. Ou, Marinho, tu me amas, continue no plano original, não desista, não retroceda, não olhe para trás, independente das falhas, das escolhas equivocadas. Eu tenho um plano maravilhoso para você, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero tirar algumas lições, e com Jesus sempre há uma nova chance. Por quê? Porque independente do que nós fazemos, independente dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, e independente das nossas frustrações, diante dos nossos fracassos, diante dos nossos pecados, Jesus, Ele sempre nos busca. Primeira lição: Jesus, ou Senhor, Deus, Ele nunca desiste de nós, Ele sempre vai atrás. Pedro, de alguma maneira, ele estava desistindo mais de uma vez, ele já estava de alguma maneira jogando a toalha, ele já tinha, não dá mais, eu já me magoei, eu já me chateei, eu já desisti, eu já vi que eu sou fraco, eu já vi que eu não sou aquele Pedrão que eu achava, eu já errei uma vez, já errei tantas vezes, eu vou continuar errando, eu não tenho jeito não, esse negócio de pastor não é comigo, esse negócio de líder de célula não é comigo, esse negócio de cuidar de gente não é comigo, esse negócio de testemunha não é comigo, esse negócio de seguir o Senhor, de tentar seguir aquilo que a Bíblia fala, essas coisas não funciona comigo. Deus olha e fala: você que pensa, Pedro, você que pensa, Marinho, você que pensa, fulano, você que pensa, meu filho, você nasceu para isso, e você vai se surpreender com o que você vai viver ainda. Como eu falei domingo passado, você que viveu lágrimas de frustração, você vai viver um tempo de restauração, você vai viver o tempo da restauração, o tempo dos milagres, o tempo do testemunho, o tempo da concretização dos sonhos de Deus. Eu fico imaginando Pedro, depois de 40 dias, lá, olhando, se deparando com os erros, com as frustrações, ali no Pentecoste, pregando, e de repente, olhando as vidas vindo aos pés de Jesus, chorando, falando: eu aceito, eu me arrependo, e ele olhando aquilo, vindo 10, 20, 30, 100, 200, 600, e ele olhando aquilo: gente, eu estou sendo usado para isso, eu que ontem estava falhando. Eu fico imaginando Pedro falando: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E de repente vendo o paralítico andar, e ele olha para ele, ele fala assim: você, porque você aceitou ser resgatado pelo amor de Deus, você aceitou realmente não ficar ali às margens, você aceitou não realmente retroceder nos 3 anos, em tudo aquilo que de alguma maneira o mestre investiu em você, mas você aceitou ser resgatado. Porque eu quero dizer, Jesus, Ele sempre nos busca, o Senhor, Ele sempre vem nos buscar,
mas tem gente que aceita ser resgatado e tem gente que não aceita. Não adianta Deus, eu quero dizer que Deus sempre vai em direção ao homem. Quando Adão e Eva eles pecam, quando Adão peca, não foi Adão que foi atrás, Deus, eu errei, Deus, onde estás? Deus, onde estás? Eu estou me sentindo falho, eu estou me sentindo pecador. Não, quem vai atrás é Deus. Adão, onde estás, Adão? Cadê você, Adão? Agora você sabe que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia, Deus via, imagina, fala, se eu descer, o Salmo fala que se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor, nem lá eu consigo me esconder do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, Ele sonda todos, em todo tempo. Ele está falando, Adão, onde estás? Ele está falando, eu estou vindo na tua direção para te buscar, para te resgatar. O Senhor está sempre vindo. A maior prova de que Ele está sempre atrás do homem é que Ele se fez homem, o Deus divino. Ele se despiu da sua glória e desceu aqui nesse mundo podre, nesse mundo caído, e se fez homem e veio na forma de homem em Jesus para nos resgatar, porque Ele sabia que o homem por si só jamais conseguiria se resgatar, se ligar novamente a Ele. Deus está sempre tentando chegar ao homem e falar, homem, meu filho, eu te criei para andar comigo, eu te criei para andar desde Adão. O meu desejo era todas as tardes, todas as manhãs, o tempo inteiro andar com você. Pedro, eu não criei você para ficar distante daquilo, do propósito. Eu te criei para ser pescadores de homem. Enquanto você era pescador de peixe, aquilo era só um treinamento. Eu quero dizer que enquanto você fez o que fez, enquanto você viveu, independente dos erros, do pecado, das suas escolhas, isso só foi um treinamento. Deus vai usar tudo isso para que você viva exatamente o plano e o propósito dEle para você. Ah, pastor, mas eu já entendi isso e eu vim, e eu como Pedro errei. Você não está percebendo? Jesus não desiste. Olha a prova disso daí, olha Marcos 16, 7, Marcos 16, 7, coloca aí para mim por favor, qualquer versão pode ser, Marcos 16, 7, o anjo, quando o anjo de Deus, falando sobre a ressurreição, as mulheres foram até o sepulcro e não viram Jesus, e o anjo fala para elas irem, vão avisar os discípulos, vão avisar os meus irmãos, vão avisar, e um detalhe que chama atenção, vão avisar os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Não fazia parte? Por que um detalhe tão especial? Vê aí. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Tem outras versões, está tudo, mas todas as versões vão avisem sobre a ressurreição, vão lá na frente, avisa aos discípulos e a Pedro. O que Jesus estava falando era assim, olha, eu sei que Pedro, depois desse jeito, ele não está se sentindo parte do time, talvez ele não esteja nem junto, talvez ele esteja caído, prostrado, falando, Jesus nunca mais vai me perdoar. E com isso Jesus estava falando, fala para Pedro que eu conto com ele, que ele, independente da sua falha, ele é meu discípulo, eu não vou considerar os seus erros, as suas falhas, eu tenho um plano todo especial. Ele pode estar se vendo como um fracassado, como um pecador, mas eu vejo ele como um apóstolo, como a coluna da igreja. Eu sei o que eu vou fazer com ele, eu sei o que, quando o Espírito Santo tomar conta dele e encher ele, eu sei o que ele vai fazer. Ele não sabe ainda, mas avisa que ele faz parte do time, e o Senhor está falando para você, independente das suas escolhas erradas, independente dos teus erros, você faz parte do time de Deus, você faz parte do exército de Deus, aleluia, glória a Deus. Meu querido, independente, você lembra no caminho de Emaús,
2 outros discípulos também indo embora. Jesus morreu e acabou a história. Jesus vai atrás dos discípulos, não acabou a história. Jesus está sempre indo atrás de nós, meu querido. Jesus está sempre indo atrás das suas ovelhas, dos seus filhos, falando: a história não acabou, não foi essa história que eu planejei para você, porque na eternidade eu estava lá com meu Pai, junto com o Espírito Santo, e nós planejamos a tua história, e a tua história não foi terminar numa vilinha qualquer, a tua história não foi terminar chorando num barco, sendo infeliz porque não consegue pegar mais peixe, que não consegue mais pegar peixe, que ele já vai ficar sempre remoendo: eu podia ter, minha vida poderia ter sido assim, eu poderia ter sido um grande apóstolo, eu poderia ter feito isso. Você não nasceu para de repente começar a ver o outro deslanchar no ministério, ver a célula do outro deslanchar, ver o outro fazer isso, ver a família do outro prosperar, ver o outro sendo abençoado, e você sempre levando um fumo, sempre vendo o inimigo destruir a tua vida. Não foi para isso que eu planejei você. Você nasceu para ter uma vida, e uma vida abundante. Aleluia. Meu querido, independente do que você viveu até hoje, de quais foram as tuas escolhas, de quais sejam os teus erros, eu quero dizer: o Senhor está te chamando e falando: filho amado, eu morri numa cruz para perdoar qualquer pecado. Isaías fala que mesmo que os teus pecados sejam vermelho como a escarlate, vermelho, mas olha, eu vou transformar eles serão brancos como a neve, brancos como a lã. Não existe pecado, escolha errada, erro, que o Senhor Jesus não seja capaz de perdoar, de mudar a história e de transformar. Pedro negou vergonhosamente. Não, mas Jesus sabia que Pedro não nasceu para ficar remoendo pecado, remoendo erro, se frustrando com as escolhas erradas, chorando, experimentando as lágrimas amargas em sua boca. Não, Pedro nasceu para glorificar a Deus. Pedro nasceu para ser um vitorioso, assim como ele foi. E eu quero dizer que você, meu querido, se está aqui nessa noite, Deus te chamou para falar isso daí para você. Você nasceu para triunfar, para vencer sobre as desistências, sobre o pecado, sobre as escolhas erradas, sobre as frustrações. Deus está te chamando hoje, em nome de Jesus. Segunda coisa, com Jesus sempre há uma nova chance, porque Jesus nos leva a refletir. Jesus podia deixar ali: ótimo, Jesus foi, já fez e já restaurou Pedro. Não existe restauração sem reflexão. Não existe, porque Jesus já tinha demonstrado lá na ressurreição, quando chegou. Você acha que Pedro, o anjo falou para eu avisar os discípulos, e você faz parte do time? Isso não foi suficiente. Você vê que tanto que não foi suficiente, que ele voltou a pescar e estava levando todo mundo. Jesus sabia, mas Jesus de novo. Pedro já tinha corrido em direção a Jesus, mas estava lá a frustração, estava lá o erro, estava lá o pecado, estava lá as escolhas erradas, estava lá a acusação, estava lá a culpa, estava lá a legalidade, estava lá o pecado, e tudo aquilo, o Senhor sabia que sempre seria uma porta aberta para Pedro voltar. Jesus podia falar: já fiz, Pedro, você lembrou tudo, olha, eu estou aqui com você. Mas quando Jesus chama Pedro para um canto, por que Jesus faz isso? Será que só aquela confraternização, só aquele momento de comunhão não seria suficiente? Pedro vê que Jesus veio atrás dele de novo. Pedro, não, meu querido. Jesus chega para Pedro: Pedro,
tu me amas, Pedro, mais do que aos outros? Jesus, talvez a gente podia falar: Jesus, por quê? Vamos deixar quieto, já passou, história passada. E como a gente gosta de deixar o que já passou para trás. Como que a gente gosta de pegar uma sujeirinha, levantar o tapete e fazer assim, ó. Melhor ficar remoendo. Quando Deus vai tratar o seu povo de Israel, ali em Isaías, fala assim: olha, vocês estão, vocês, Israel, vocês estão como feridas, as chagas podres, porque vocês escondem o pecado de vocês. Então, sabe quando você tem machucado e você fica: não vou cuidar não, passar álcool dói, então vamos lavar, vixe, não, pelo amor de Deus, tacar água aqui, não, vamos passar não, deixa aqui, vamos, só coloca a roupinha, um paninho aqui, daí deixa aqui, vai aqui lá, vai, não. Mas a gente gosta disso, porque às vezes lavar, o que acontece? Passar álcool, o que acontece? Tratar, o que acontece? Eu lembro uma vez que eu morria de medo de ir em médico quando quebrava, quando torcia muito, essas coisas por causa de bola. Eu lembro uma vez que meu tornozelo saiu fora do lugar, assim, deu um entorse, mas ele não voltou, ele ficou meio fora, assim. E foi uma das primeiras, eu era adolescente, até criança, eu lembro. E daí fui no médico. E o médico, eu achando que ia engessar, né? Mas estava lá tranquilo. Mas antes de engessar, o médico teve que colocar no lugar. Rapaz, aquilo lá doeu mais do que não sei o quê. Mas daí depois eu vi várias vezes ao longo da vida pessoas que engessaram partes do corpo sem voltar no lugar, e daí está tudo torto, depois teve que quebrar. Quando não se coloca no lugar, depois a coisa fica pior. Então, o que Jesus faz? Jesus não é igual a gente. Ele sabia que ele tinha que trazer algumas coisas à tona para Pedro, para que o inimigo não pudesse usar aquilo, porque Jesus sabia a bênção que Pedro seria, e ele tinha que fazer Pedro refletir. Pedro, você me ama mais do que todos esses mesmo? Porque lá atrás o que Pedro falou: não, mesmo que todos te abandonem, eu, se for preciso, eu morro por você. Ou seja, o meu amor pelo Senhor é maior do que todos esses daqui. Lá atrás, os primeiros erros, as primeiras escolhas equivocadas, Jesus chega: Pedro, tu me amas mais do que... Ou seja, você ainda se sente o cara? Já começou. Mas talvez Pedro não percebeu, né? Talvez Pedro, né? Jesus, eu amo o Senhor. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Nessa segunda vez ele já não vai daquele jeito lá. Mas na terceira vez, a hora que vai para a terceira vez, Pedro entende. Nossa, estou entendendo o que o Senhor está falando, Jesus. Jesus leva Pedro a refletir. Meu querido, nós não gostamos de refletir. Sabe, a gente gosta de deixar as coisas. Eu fui grosso com meu pai, eu respondi, eu fiz isso, eu desonrei, eu desrespeitei, eu roubei, eu fiz aquilo outro. Se a gente puder, não, Jesus, vamos começar daqui. E eu falo que com Deus é complicado, porque Ele quer começar, porque Ele não quer, lembra, Ele não quer remendar a nossa vida, Ele quer trocar nossa roupa inteira. Ele não quer trazer vamos. Não, Ele quer trazer uma nova vida, Ele quer trazer uma nova história, Ele quer realmente nos fazer de novo, Ele quer fazer algo
para além daquilo que você pensa, para além, quando talvez Pedro, se pudesse falar assim, vamos fazer o seguinte, eu não preciso ser esse apóstolo que o Senhor está falando, antigamente eu queria ser o tal, eu queria andar sobre as águas, agora eu posso ser, vamos fazer o seguinte, eu sou o menorzinho lá dos apóstolos, mas não vamos tocar no assunto não, Pedro. Você vai ser uma das colunas da igreja, você vai ter um ministério, então a gente precisa sim fazer do jeito correto, você precisa refletir, você precisa ponderar, você precisa lembrar do que você fez, e isso a gente vai já para o próximo. Meu querido, não fuja das reflexões, não fuja do tirar, do levantar o tapete, não fuja do tirar a casquinha da ferida, não fuja do de repente. Por quê? Porque daí nós vamos para o terceiro e para o penúltimo ponto já, mas no final quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Terceiro ponto, o porquê da reflexão, por que Jesus nos leva a refletir? Porque Jesus nos conduz nessa reflexão a um caminho, ou nos conduz a um caminho do arrependimento, para o arrependimento, porque não existe restauração, não existe cura, não existe libertação, não existe salvação, não existe tudo isso que nós falamos. Deus Ele vem ao encontro do homem, mas se o homem de alguma maneira não reconhece a sua mazela, não reconhece que a sua necessidade, a sua fraqueza, a sua limitação, os seus equívocos, os seus erros, fica difícil, porque de alguma maneira Deus Ele é amor, Ele nos amou tanto, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, mesmo sendo pecador, mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos, reconhecer que se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for Ele, se não for o amor dEle, meu querido, aonde estaríamos nós, aonde estaria Pedro? De alguma maneira nós precisamos, e olha só o que Jesus faz, não é por acaso que Jesus, Ele prepara uma fogueira, e Ele faz as 3 perguntas para Pedro, diante de uma fogueira. Você lembra qual era o cenário que Pedro nega Jesus? Você lembra em Apocalipse, na igreja de Éfeso, vocês trabalham, vocês são dedicados, vocês perseveram, vocês são uma igreja, olha que vocês doutrinariamente vocês são bons, não sei o que, porém tenho contra vocês algo, que vocês abandonaram o quê? O primeiro amor. Mas a gente faz tanta coisa certa, primeiro amor, primeiro amor é tão necessário. Ele trata o abandono do primeiro amor. Qual é o resumo de todos os mandamentos? Jesus, quando foi indagado, qual é o resumo, se o Senhor fosse resumir toda a lei, todos os mandamentos em um só, Jesus, qual seria? Alguém lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, com toda a sua força. Não é um amor qualquer, não é um amor que você ora ama, ora não ama, ora fala que ama, ora não ama, uma hora fala que é capaz de tudo e outra hora está negando, outra hora fala que vem aqui, canta, estende a mão, fala, eu te amo, o Senhor é o meu Senhor, mas daí a hora que eu saio, o Senhor pede 2, 3, uma coisinha para mim, eu falo assim, não, isso não, Jesus. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama de alguma maneira, e eu vou falar um pouquinho sobre esse amor, mas o que Jesus está falando, tentando colocar, quando a igreja de Éfeso perde o primeiro amor, Ele fala, lembra da onde? Coloca aí o versículo 4 aí, por favor.
de Apocalipse, versículo 4. Apocalipse 2, versículo 4, por favor. Se tiver na NVI, não pode, coloca numa versão, e depois eu vou tentar ver aí, qualquer versão. Contudo, tenho contra vocês uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio, ou o primeiro amor. 5, versículo 5, por favor. Veja até onde você caiu, veja onde você caiu, arrepende-se e volte, lembra da onde caíste. Jesus trata a falta, a quebra do primeiro amor como queda, e quando ele fala arrependa-se, ele está tratando a falta desse amor de todo o coração, esse amor, quando ele fala primeiro amor, quem é apaixonado, quem se apaixonou pela primeira vez, que deixa tudo, na hora do almoço, ele deixa de almoçar para ver a pessoa que ele está apaixonada. Os adolescentes são peritos, sabe o que é primeiro amor? É aquela paixão de adolescente que ele fica sem comer, sem dormir, sem tudo, para de alguma maneira, ele briga com a mãe, briga com a avó, briga com a tia, vai mandar embora, ele deixa tudo por aquela paixão. Quando Jesus está falando, quando vocês abandonaram o primeiro amor, é aquele amor que vocês deixavam tudo, é aquele amor que de todo o coração, de toda a alma, é aquele amor que nada tinha como competir, é aquele amor de todo o coração, com todas as forças, é aquele amor que nada competia, é aquele amor que me colocava em primeiro. E a falta desse amor é pecado, porque diante de uma igreja que perde esse amor, Jesus fala assim: olha, existe um caminho para vocês retornarem. Qual que é o caminho? Lembra da onde vocês caíram. O que Jesus está fazendo com Pedro? Fogueira, 3 perguntas, pergunta que faz você lembrar a tua porque eu amo mais do que tudo, porque com você eu vou ter a morte. Jesus está fazendo Pedro lembrar da onde ele caiu, está dando a oportunidade para ele se arrepender, e a gente vai perceber no final, que está dando a oportunidade, e mais do que dando a oportunidade, está convidando ele voltar a praticar as primeiras obras. Essa é a vontade de Deus para mim, para você, para Pedro, para qualquer filho. Ele vem até nós, sempre, falando: eu te amo, eu tenho o melhor para você, eu não quero que você volte a essa velha vida, eu não tenho essa vida de pecado, essa vida de frustração, essa vida de choro, essa vida de cama, e de companheiro e companheiro, e de companheiro e companheira, e de relacionamentos que não são suficientes para te deixar feliz, e de drogas que também não são capazes de deixar feliz, de tantas coisas que você faz e nada te preenche. Eu te criei para ser satisfeito, e eu quero dizer o que te satisfaz, é a hora que você experimenta o meu amor, e a hora que você começar a retribuir esse amor, hora que você começar a me amar de todo o coração, hora que o teu amor se encontra meu amor, e esse amor se encontra, você vai ver e experimentar o que é felicidade, você vai experimentar o que é vida plena, o que é realização. E daí, quando Pedro experimenta isso, ele se torna o Pedro. Quando eu e você experimentarmos isso, meu querido, nós vamos ver o que é felicidade, e daí as demais coisas, a gente vai perceber que são as demais coisas, e a gente vai perceber sendo acrescentadas, a gente vai perceber as redes sendo cheias, a gente vai perceber os relacionamentos sendo abençoados, a gente vai perceber a mão do Senhor provendo o nosso sustento, o nosso trabalho, a gente vai perceber o Senhor nos sarando, nos curando, nos abençoando, a gente vai perceber isso. Mas a gente primeiro precisa ter coragem de levantar o tapete, a gente precisa ter coragem de permitir o Senhor nos confrontando, e fazer como Pedro, porque Pedro, em vez de se revoltar, em vez de, esse cara aí está de brincadeira, está jogando na minha cara, porque Jesus não joga na cara de ninguém, Jesus está curando Pedro, porque ele sabia que se não tratasse ali naquele momento, Pedro ia repetir
Pedro, em algum momento, porque quando nós somos confrontados, Pedro experimentou o amargor da autossuficiência, o amargor ali quando Jesus confronta ele experimentou, porque o arrependimento é uma tristeza, fala que ele ficou magoado ali, não está, mas a palavra é assim, Pedro ficou amargado, porque o arrependimento é uma sensação de amargo na boca, é uma coisa assim, por quê? Como? E essa sensação, toda vez que eu me deparo para refazer ou cometer de novo, o Espírito lança essa sensação na boca, ou no coração, ou na mente, e na hora vem a fogueira, Jesus me perguntando, aquela sensação, estou fora, eu quero viver o melhor de Deus. Por isso que Jesus nos leva a refletir e nos conduz ao arrependimento. Dá para entender? Eu sei porque Jesus já fez isso com você. Jesus, quando Ele cria esse cenário, Ele, de alguma maneira, eu ia falar a palavra apela, Jesus nunca apela, mas Ele é o psicólogo, né? Tem Jesus, o maior psicólogo, tem livro, Ele é o cara mais sábio da história, então Ele sabe tudo, como de alguma maneira, e criando tudo, a maneira como conduziu, Ele conduziu primeiro Pedro, a relembrar aqueles momentos de comunhão ali, comendo com Jesus, lembrando da pesca maravilhosa, quando Pedro foi chamado, porque, não sei se você lembra, Pedro foi chamado numa pesca milagrosa, quando Jesus pede o barco emprestado de Pedro, e Pedro também estava frustrado por não pegar nada, e Jesus vai lá, Pedro, agora joga do outro, vamos mais para o fundo lá agora. Pedro fala, Jesus, você não entende de pesca, mas eu vou lá, você está falando, e daí Pedro fica de boca aberta com Jesus, e fala, Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E Jesus, Ele experimenta ali a divindade de Cristo, e Jesus fala, Pedro, não vou me afastar, pelo contrário, você vai ser meu discípulo, eu vou te fazer um pescador de homem, você vai ser um apóstolo. Ali naquele milagre, Pedro estava revivendo o chamado dele, ali naquela fogueira, Pedro estava revivendo as vezes que comeu, as vezes das multiplicações, as vezes da cura. Pedro estava ali sendo confrontado, falando assim, quantas vezes durante 3 anos eu experimentei isso, e que loucura, querer ficar longe disso, que doideira, por causa de escolhas equivocadas. Pedro já ficava, ele já estava ali, foi assim, a pá de cal ali para Jesus, só quando ele chega ali, Pedro já estava mexido, mas Jesus não chega, Pedro, não, só pergunta, Pedro, tu me amas? E quando essas perguntas no português, essa palavra, tu me amas, eu te amo, amor, no português é amor para tudo, mas no grego, no koiné, tem algumas diferenças, a gente sabe, tem 3 tipos de amor, 4 no grego, mas uma não é tão conhecida, que é storge, trata de amor para parente, família. Toda vez que se fala amor para uma casa, para parente, para família, no grego lá se usava essa palavra storge. O filéu era quando se tratava de um amor de amizade, de um amor assim, de companheirismo, um amor que é da onde vem a palavra, se deriva a palavra filantropia. Tem a palavra eros, tratando de amor erótico, toda vez que falava por exemplo, no caso dos cristãos, principalmente, quando um marido e a esposa chegavam, meu benzinho, vamos fazer amor, era a palavra eros. Hoje está totalmente deturpada essa palavra, mas o amor entre marido e mulher tinha a ver com isso daí. E a palavra ágape, que é o amor sacrificial, um amor divino, um amor que não é humano praticamente, um amor de, olha, eu vou contigo até a cruz,
quando eu morro por você, eu estou falando, não é um amor filéu, não é um amor só, é um amor ágape. E quando Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta assim: Pedro, tu me agapau, que você me ama, ágape, você me ama de uma maneira a ponto de ir para a cruz, como você falou, você me ama de uma maneira sacrificial. E Pedro responde a primeira vez: Jesus, eu te filéu, eu não te agapo, eu não te agapau, eu não te amo desse jeito não. Eu lá atrás, eu falei que o meu amor por você era esse ágape, e eu já caí das pernas, então hoje eu só, o máximo é um filéu. Eu te amo, Jesus, mas não é aquela Brastemp, não é desse jeito não. Pedro já estava mais humilde, já depois da pancada. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape, me agapau, que é o verbo ali. Pedro de novo: Jesus, eu lembro uma versão antiga, não lembro qual versão, falava assim no português: eu gosto de você, tentando falar, eu te amo, assim, desse jeito, como amigo, eu não morreria por você. E pela terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, então você me filéu, você me ama só desse jeito? Pedro então fica triste, não só pela terceira vez que Pedro entende que estava em jogo aí, que Jesus estava lembrando a traição, mas também Pedro, é só isso mesmo, Pedro? Você vai parar nesse ponto aí? Você é só amizade mesmo? Daí você imagina uma noiva perguntando para o noivo: você me ama? Eu gosto de você, eu tenho uma amizade por você. Imagine como que seria a reação da noiva, né? Algumas ainda casariam, né? Outras talvez ficariam mais espertas, falar assim: epa, só gosto de amizade assim. Mas, o que isso tem a ver, meu querido? Tem a ver com o nosso quarto ponto. Porque independente dessa resposta, independente das três respostas de Pedro, Jesus, eu te amo, não é aquela Brastemp não. Eu entendi, eu me arrependo, mas eu não posso prometer, até mesmo porque na última, Pedro fala: o Senhor sabe todas as coisas, para que eu vou falar que eu te amo da maneira ágape? Porque o Senhor sabe que não é assim, eu sou falho, eu sou fraco. Eu falei, lá atrás eu falei que eu te amava dessa maneira ágape, e o Senhor viu o que deu. Então eu não vou ser doido de falar que eu fico triste, eu fico mal, porque é a única coisa que eu posso oferecer para o Senhor. Ele já está quebrantado, ele já está arrependido, ele já está lá, do jeito que Jesus gosta. Jesus, o que eu tenho é isso, mas se servir, porque o Senhor sabe todas as coisas. E Jesus, em vez de falar assim: Pedro, não serve, Jesus fala assim: Pedro, vamos continuar, apacenta as minhas ovelhas. Com essa limitação que você está falando, com as tuas falhas, mas agora você está entendendo que você é falho, que você não é o Pedrão. Agora você se arrependeu porque você se entristeceu, você chorou. Agora não amargo de remorso, de tristeza, de frustração. Agora você se arrependeu, e a prova disso que você não está: não, eu te amo, não, agora eu vou mostrar que agora o Senhor vai ver que agora eu vou ter uma chance. Agora não, você está quebrantado. Você está arrependido, você está reconhecendo as tuas fraquezas, você está falando que é só filéu. Então eu quero que você saiba qual é o futuro teu. E olha o futuro. Jesus não só nos busca, Jesus não só nos leva a refletir, Jesus não só nos conduz ao arrependimento, mas Jesus
último ponto, Jesus nos reposiciona. Jesus restitui a nossa posição de filho, de herdeiro, nos reposiciona na posição do nosso chamado de profeta, de sacerdote, daqueles que Ele chamou para fazer a diferença nessa geração, mesmo que em alguns momentos nós, naquele momento que era para a gente demonstrar que a gente quantas vezes nós cantamos o hino aqui, somos da geração que vamos, e daí a gente sai daqui, quantas decepções, quantas frustrações, quantas vezes nós gritamos aqui e choramos ali, quantas vezes nós prometemos aqui para Jesus igual Pedro, não, agora vai, e ali fora a gente mostra que nós não somos nada, mas Jesus está aqui, nos conduzindo nessa noite para uma reflexão, para um arrependimento, mas não para nos condenar, mas pelo contrário, para nos reposicionar, para nos prometer, para nos abençoar. E olha a promessa que Ele faz para Pedro, e Ele não só reposiciona Pedro, mas Ele faz promessa para Pedro, Ele abençoa Pedro, Ele profetiza na vida de Pedro, e é isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Vamos lá para o versículo 18 e 19, eu acho, de João 21, eu não marquei aqui, 18 e 19, depois que Ele fala, e Pedro tem esse diálogo, e Pedro fala assim, Jesus, é isso, eu te amo desse jeito mesmo, desse jeito falho. Olha o que Jesus fala para ele, Pedro, eu sei, agora você entendeu, você está aí quebrantado, arrependido, está falando que o máximo que você pode oferecer é isso, porque você já me decepcionou, e olha o que está em jogo, você se decepcionou porque você falou que seria capaz de morrer por mim, você prometeu um amor, e olha a discussão aí de Jesus e Pedro, você me ama, como que você me ama, qual é o teu amor, qual é o nível de todo o coração? Pedro está falando, não, Pedro, eu reconheço que eu não sou, eu me arrependo, já me arrependi, eu não sou nada. Olha que Jesus fala para ele, Pedro, eu digo para você uma verdade, quando você era mais jovem, ou você era impetuoso, você se vestia, você ia para onde queria, você fazia tudo do teu jeito, mas quando você for velho, quando você amadurecer, e isso está para acontecer, porque você já está demonstrando, diante do teu arrependimento, que você já está começando a entender e a ficar mais maduro, estenderá as mãos, e o versículo seguinte está falando acerca da morte, acerca de que morte Pedro teria, e que essa morte iria glorificar a Jesus, glorificar a Deus. Alguém lembra como que Pedro morreu? Quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Lá atrás você não desejava ir, porque você era jovem, você ia onde queria, então você negou, você fez o que quis, mas quando for mais maduro, outra pessoa te conduzirá, ou te guiará, ou te governará. Eu sei que existe interpretações, e até que está se referindo a soldados que iriam estar levando ele, mas de alguma maneira eu já vi algumas interpretações, e essa que eu sinto no meu coração, porque está falando que Pedro iria glorificar, e soldado não tem o poder de levar ninguém para glorificar a Deus, mas o Espírito Santo sim, conduz as pessoas para glorificar o Pai. Então o que Jesus está falando para Pedro, Pedro, você quando era jovem era impulsivo, quando você estava muito imaturo, você era guiado pelas suas emoções, falava, fazia, e no mesmo tempo, hoje eu não vou morrer, hoje eu vou pular para trás, mas vai ter um tempo que você não vai conduzir você vai ser guiado por outro, e esse outro é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te conduzir, e Ele vai te levar a ponto de conduzir as suas mãos, fazer com que suas
mãos sejam estendidas e que você glorifique a Deus através da tua morte. Pedro, você hoje está falando que o máximo que você pode dar é um amorzinho desse tamanho, mas você não sabe que o amor que você tem por mim, o amor que a hora que o Espírito Santo tomar conta de você, vai ser esse ágape que hoje você fala que não tem, mas eu quero profetizar que o que você vai fazer vai ser movido pelo ágape. Você vai ser um profeta, você vai ser um apóstolo que não vai temer mais nada, porque você não vai ser mais essa criança, esse menino mimado, essa pessoa, porque você vai ser cheio do meu Espírito. E assim como eu um dia tive coragem de ir no Getsemane falar: Pai, não seja feito a minha vontade, mas porque eu estava cheio do Espírito, foi feita a vontade do meu Pai, assim você também vai fazer, Pedro. Versículo 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro, você acha que acabou, Pedro? Essa conversa foi para te curar e para profetizar sobre o teu ministério. Essa conversa foi para falar, não foi para falar, sim, sobre o que você fez, sobre as suas fraquezas. Não, foi só para você reconhecer a tua fraqueza, para você reconhecer o teu pecado, para você se arrepender, para você se quebrantar. À medida que você correspondeu certo, à medida que você se quebrantou, meu querido, agora você não sabe o que está por vir, você não sabe o que eu vou fazer na tua vida, você não sabe o que você vai se tornar. 40 dias depois, Pedro estava lá pregando, e os guardas, não estou nem aí, e ele curava, e quando ele foi lá ameaçado, ele saía feliz. Agora eu estou sendo digno de ser torturado, de ser perseguido, de receber afronta por causa do nome de Jesus. E no final, literalmente, da sua morte, quando ele foi crucificado, fala-se que ele lá, em vez de falar: não, vou ser crucificado, não, eu não sou discípulo, não, vou ser crucificado, eu vou ser crucificado? Não, mas eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. A tradição fala que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Cadê aquele que fazia as escolhas erradas? Cadê aquele menino que fala: Jesus, eu não tenho amor, eu sou falho? Só foi ele se arrepender, ele se permitir, ele se quebrantar. Olha o que Jesus fez com ele. Se ele fez com ele, ele não pode fazer comigo e com você. Se ele é o mesmo Deus, se ele é o Deus que ama o pecador, se ele é o Deus que ama o abatido, se ele é o Deus que ama aquele que faz as escolhas erradas, ele nos leva, ele nos busca, ele nos confronta, sim, mas é com imenso amor. Sabe por quê? Porque ele, como que seria o fim de Pedro? Se Pedro lá começasse: não, Jesus, não, eu vou ficar pescando aqui, seria pescaria frustrada, seria casamento frustrado, seria tanta coisa. Não, mas porque ele de alguma maneira, ele reconheceu, ele ponderou, ele não quis jogar sujeira por baixo do tapete, ele não ficou revoltado com Jesus, pelo contrário, ele recebeu e reconheceu e falou: Jesus, realmente eu não sou, lá eu achei que eu era, mas eu me arrependo, se eu pudesse voltar atrás, eu não, mas aqui estou. Pedro, fechou, era só isso que eu queria, eu precisava saber que você percebe que você é falho, que você precisa de mim, mesmo sendo assim, pobre pecador, tu me amas. Era isso, você já sabe, você já está experimentando meu amor, vamos para frente. E o que você vai experimentar, Pedro? E eu quero aqui, são esses 4 pontos. O que Jesus pede para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, mesmo que seja falho, esse amorzinho basiquinho, qual é o pedido de Jesus? Corta mais orelha, Pedro. Pedro, volta lá pescar. Pedro, faz um bolo para mim. Pedro, vai cuidar das criancinhas. Pedro, se torne o profeta, se torne o apóstolo.
cumpra a tua missão, apacente as minhas ovelhas. Esse amor, a prova desse amor, não está no tanto que a gente faz coisas para Deus, reflete no tanto que a gente faz aquilo que Deus nos mandou fazer. E Ele deixa uma ordem: ide por todo o mundo, ensinai a guardar os meus mandamentos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, ensinai as pessoas, pregai o Evangelho, ensinai-as a guardar os meus mandamentos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo, cuidar. Sabe, quando a gente começa a deixar, abandonar isso, quando a gente volta a pescar, e eu quero dizer que diante das frustrações da vida, a primeira coisa que a gente faz é parar de fazer aquilo que Jesus tinha mandado a gente fazer. Pedro, a primeira coisa que ele fez diante das frustrações foi abandonar o seu ministério. Você já percebeu que a primeira coisa que você faz quando você está frustrado é parar de vir para a igreja? É querer abandonar o ministério? É desanimar com a célula? É falar, vou deixar a célula? Ou se não, você não deixa, mas também não vou cuidar mais, é tudo difícil, eu não vou orar mais, eu não vou fazer mais, eu não sei o quê. Fique com essa pergunta nessa noite, Marinho, e coloque o teu nome aí: você me ama? Que amor que é? Porque você me ama de todo o coração? Não, eu te amo só esse filéu. Não, mas se você lembrar da onde caíste, se arrepender, reconhecer que você talvez as escolhas que você já fez, também você hoje talvez Jesus está te encontrando aqui na beira do barco já, pescando. Jesus tem acompanhado a tua vida. Aqui vai uma palavra para quem nunca entrou nessa igreja, para quem está afastado, quem conhece a Cristo, quem não conhece. Aqui vai uma palavra para quem tem ministério e já está fazendo ministério assim: não aguento mais, não aguento mais, eu estou no filéuzinho lá, e olha lá, eu já estou mais. Não, o Senhor hoje está nos chamando a algo. Lembra da onde caíste, porque isso, fazer desse jeito que nós temos feito, é pecado, e nós precisamos lembrar da onde cair, aonde que foi que nós caímos. Talvez o Senhor está nos levando à fogueira, talvez o Senhor vai levar essa semana, talvez não aqui, mas eu quero te estimular, aqui, esse imenso amor do Pai, esse imenso amor de Jesus, que a gente, ao nos deparar com isso, perceber que há um ano nós estamos fazendo, levando a vida como nós estamos levando, e mesmo assim Jesus vem às margens da Galileia, falar: Marinho, vamos recomeçar, não desistir de você. Talvez ele chegou aqui para um líder de célula, falou: vamos. Talvez ele chegou para alguém, para um líder de célula que nunca aceitou ser líder de célula. Talvez ele chegou aqui para alguém que de alguma maneira nunca assumiu um compromisso com o Senhor, gosta, é simpatizante, gosta da igreja, mas nunca assumiu nada, porque eu estou aqui, estou às margens, porque nunca assumiu, porque eu não quero deixar de pescar, porque eu gosto de cortar a orelha dos outros. Você está perdendo de se tornar aquilo que Jesus sonhou para você. Não dá para imaginar Pedro com uma outra vida, não dá para imaginar João com uma outra vida, não dá para imaginar Paulo com uma outra vida, não dá para imaginar esses personagens bíblicos com uma outra vida. Eu não consigo me imaginar mais com uma outra vida. Eu não consigo imaginar algumas outras pessoas dessa igreja com uma outra vida. Talvez a vida que você vive hoje não é a vida que Deus sonhou que você vivesse. E hoje você veio aqui só para ouvir. E talvez uma das coisas que não te levou a imaginar outra vida é porque você sempre acha que Deus não se importa. Não, e hoje você veio aqui para ouvir:
Ele se importa tanto que te trouxe aqui para ouvir que você, independente das tuas escolhas, de quem você seja, de quais foram os teus erros, se é erro X, erro Y ou qualquer coisa, Ele está te chamando para se tornar aquilo que Ele sonhou, porque você só existe porque um dia na eternidade Ele sonhou com você. Você só está aqui, você só respira, você só vive, você só veio a existir, você só nasceu, não é porque teu pai e tua mãe planejaram ou não planejaram, você só nasceu porque um dia na eternidade Deus sonhou com você, e sonhou para que você pudesse glorificar o nome dEle com a tua vida. E ninguém glorifica a Deus com uma vida miserável. Eu falo, não é uma vida com dificuldade, mas uma vida triste, infeliz. Não é isso a vida que o Pai sonhou para você. O Pai sonhou, tanto é que por isso que Ele enviou Jesus, porque em João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar uma vida, e uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. E é por isso que Ele te trouxe aqui. Ele quer te dar uma vida feliz, e Ele não desiste. Por isso que Ele vai atrás. Ele foi atrás dos 2 discípulos de Emaús, Ele foi atrás de Adão, Ele foi atrás de Abraão, Ele foi atrás de tantas pessoas, Ele foi atrás de Pedro, e hoje Ele veio atrás de você, aqui nessa noite. Ele veio atrás de você, mesmo que esteja assistindo, ouvindo essa mensagem aí na tua casa. Hoje Ele veio atrás de você, falando que te ama e perguntando: você me ama? E se você responder, mesmo que como Pedro, eu te amo desse jeito, assim, com os erros, com as minhas falhas, então eu vou mudar a tua história, a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?